Oi, pessoal. Eu não sei quanto tempo passou pra vocês. Pra mim passou tipo 30 segundos. Mas eu já vou gravar logo a outra, porque eu acabei de gravar a primeira aula, tá? A gente estava falando sobre doenças transmissíveis, formas de transmissão. A gente viu que tem vários tipos de doenças, vários tipos de transmissão. Dá para pegar a doença ingerindo o agente, o vetor da doença, ingerindo o causador da doença, não o vetor. Não é o vetor que causa a doença, né? É o agente causador. Tem como pegar doença por contato sexual desprotegido, tem como pegar doença pelo ar, respirando, tem como pegar doença comendo alimento contaminado. Então, enfim, tem várias formas. Agora a gente vai falar um pouco sobre medidas de proteção. E aí, nesse momento, acho que é legal vocês focarem assim. Essa medida de proteção evita que tipo de doença? Qual doença, né? Proteção individual, lavar as mãos, vocês viram que evita várias doenças causadas por vermes e protozoários principalmente. E doenças causadas por vírus e bactérias, com certeza também. Então, é uma medida simples, que todo mundo fala que tem que lavar as mãos, e realmente é muito importante lavar as mãos. Evita várias doenças, desde doenças sérias até a gripe e influenza que a gente conhece, que a gente convive todo ano com ela, né? Higienizar a comida é muito importante também, para a gente evitar comer ovos de animais, ovos de vermes, por exemplo, a lombriga, que é uma das formas de a gente conseguir contrair essa doença. Vacinação é muito importante como uma forma de prevenção. Então, a vacina não é uma forma de tratar a doença, mas é uma forma de tornar o nosso corpo mais forte e com os anticorpos mais desenvolvidos para evitar uma contaminação. Manter bons hábitos de boa saúde, porque às vezes a gente está com a saúde debilitada e vem uma doença que a gente chama de oportunista e se aproveita da gente para poder a gente ficar doente. Mas se a gente tivesse saudável, a gente poderia não ficar. O uso de preservativo é uma forma excelente de evitar doenças sexualmente transmissíveis, é uma forma simples de evitar essas doenças também. Evitar ambientes fechados e aglomerados. Então, eu tô vendo que tem uma pessoa tossindo aqui, eu vou evitar ficar na frente dessa pessoa, eu vou evitar ficar perto dessa pessoa, porque ela pode estar com uma tuberculose, ela pode estar com alguma doença, uma gripe, ela pode estar com alguma doença transmissível pelo ar, e aí você pode contrair essa doença. Proteção coletiva, saneamento básico, como a gente falou, a educação em saúde, você saber a forma como você se previne, você saber a forma como você se contamina também é muito importante. Campanhas de vacinação são essenciais para prevenir surtos de doenças e campanhas de conscientização para que as pessoas, por exemplo, usem a camisinha, sejam vacinadas, vão fazer o tratamento contra alguma doença que elas tenham. Por exemplo, como a gente falou, o HPV às vezes aparece como uma verruga. Às vezes a pessoa não sabe e fica um tempão com essa verruga que evolui para um câncer, quando poderia ter sido tratado mais cedo. Então, campanhas de conscientização também são muito importantes. Aqui, eu acho que vocês sabem isso aqui, mas eu não custa falar, porque é uma coisa que pode causar dúvida em vocês. Vacina, você injeta o causador da doença. Ah, mas você vai me deixar doente com vacina. Não. A vacina, ela serve para injetar um causador mais fraco. Então, o seu corpo vai ter contato, por exemplo, com o vírus da gripe, com o vírus da influenza. Mas você não vai ficar doente. Você pode até ter alguns sintomas, mas isso é o seu corpo reagindo ao vírus sem que ele te adoeça. Ele está fraco, ele está um vírus enfraquecido, que é para o seu corpo desenvolver imunidade. Por isso que a gente chama imunização ativa, porque é o seu corpo que vai gerar as células de defesa para que você fique forte contra esse vírus, tá? A gente desenvolve, células de memória. O que isso significa? Tomei vacina hoje. Daqui a um mês eu tive contato com o vírus, por exemplo, da influenza. Vou ficar doente? Provavelmente não. E se eu ficar doente, eu vou ter uma doença mais fraca. Porque as minhas células, eu já vou ter células de memória, vou ter células que vão ter os antígenos contra esse vírus causador da doença, certo? Porque eu tive imunização ativa, eu criei células de memória no meu corpo. E, é uma prevenção, não é tratamento,
e é de longo prazo. Por exemplo, vocês provavelmente tomaram vacina quando eram bebês e hoje não precisam mais tomar vacina para as mesmas doenças. Tem vacinas que duram a vida inteira. Você tem contato uma vez, desenvolve as células de defesa e fica a vida inteira imunizada. Então, é uma proteção de longo prazo. Ela não dura só o momento em que você teve contato com a vacina. Na verdade, é o contrário, né? Você vai desenvolver a imunidade depois que você tomou vacina. O soro é diferente. O soro, ele possui o anticorpo. O que isso significa? Ele vai diretamente, eu ia dizer matar, mas anular o efeito dos vírus, porque ele tem os anticorpos para aqueles vírus. Então, o soro contra a gripe, ele vai diretamente atacar os vírus da gripe. O seu corpo não está fazendo nada, é o soro que está fazendo. Então, não é uma imunização ativa, é uma imunização passiva. Ao invés do seu corpo criar os anticorpos, o seu corpo nada faz e espera o soro agir. Ele tem uma ação rápida, porque já está pronto, certo? Você nem precisa ficar doente. Quer dizer, você provavelmente só vai tomar soro se estiver doente. Mas o seu corpo não vai fazer nada, vai ser instantâneo. Anticorpos contra o causador da doença. E ele é um tratamento imediato. Tudo bem? Vocês, assim, não tem a ver com a nossa aula, mas só para vocês lembrarem. Existe soro antiofídico, vocês sabem o que é isso? É o soro com anticorpos, que se usa para tratar a picada de cobra. Porque esse soro já tem o anticorpo, as células, os elementos sanguíneos que precisa para combater o efeito do veneno. Como se ela tivesse o antídoto do veneno, certo? O veneno da cobra. Por isso que a gente chama de soro antiofídico, soro anticobras, vamos dizer assim, né? A vacinação reduz circulação dos agentes causadores. E isso é muito importante. Porque, por exemplo, idosos, pessoas com imunodeficiência, essas pessoas são muito mais suscetíveis às doenças do que a gente que é saudável, que é adulto, que está com o nosso sistema imunológico forte. Então, a vacinação, ela reduz a circulação desses agentes e protege as outras pessoas, não só nos protege. Por isso que tem tantas campanhas de vacinação contra a influenza, por exemplo. Porque para a gente, pode ser que a influenza seja uma doença comum, normal. Eu vou ficar doente, talvez eu passe 2 dias em casa, descansando, mas depois eu tô normal. Mas imagina para um idoso ou para alguém que já tem imunidade baixa, pode desenvolver até uma pneumonia, que vocês viram que pode ser causada por um vírus e que tem a ver com uma infecção nos pulmões. Então, assim, é muito importante a gente ser vacinado para reduzir a circulação dos agentes e também proteger outras pessoas que poderiam realmente ficarem doentes, caso tenham contato com esses agentes, tá? Aqui, ó, animais domésticos. São animais que a gente tem contato normalmente, também podem transmitir, tá? Mas, por exemplo, um cachorro de rua pode muito mais facilmente transmitir uma doença pra gente do que um cachorro doméstico, né? Por isso que a gente vacina os cachorros da gente, por isso que a gente mantém eles com as coleirinhas certas para evitar carrapato, porque eles também podem transmitir doenças. Também podem transmitir doenças, mas eles são mais do nosso convívio e a gente já tem o costume de cuidar deles, vacinar, botar a coleira contra os carrapatos, enfim. Os animais sinantrópicos são animais que não são domésticos e também não são silvestres. Porque eles não moram na natureza, longe da gente, e eles só têm contato com a gente, por exemplo, quando começa a desmatar ou quando a gente vai para uma área mais afastada, mais florestal, mais longe da cidade. Não é isso.
Animais sinantrópicos são aqueles que convivem com o ser humano nas cidades. Então, por exemplo, morcegos, ratos, gatos arísticos, são animais sinantrópicos, não são animais domésticos, não são da nossa convivência, não somos nós que escolhemos estar com eles. São animais que convivem com o ser humano porque as cidades, elas têm condições favoráveis para eles. Pombos também são animais sinantrópicos. Porque para um rato é muito mais fácil viver num lugar que tem muito lixo do que num lugar que ele vai ter que ir atrás da comida, se esconder dos predadores. Não tem predadores para o rato na maioria das cidades, né? Então, esses animais sinantrópicos são os mais perigosos em termos de transmissão de doenças para a gente. É óbvio que animais silvestres também podem ter doenças, podem transmitir doenças para a gente, como a gente viu. Mas a gente tem muito mais contato, tem muito mais pessoas em contato com pombos, com morcegos, com ratos nas cidades do que fora delas. Então é normal que esses animais sinantrópicos sejam mais responsáveis por transmissão de doenças para a gente. E o detalhe é que eles não são domesticados, eles não têm uma campanha de vacinação de animais sinantrópicos, sabe? Então é muito comum eles terem essas doenças. É por isso que tem que tomar muito cuidado. Saúde ambiental. O uso inadequado do ambiente causa poluição, contaminação, intoxicação, aumento de lixo e esgotamento de recursos. E tudo isso tem um pezinho na transmissão de doenças para a gente. Seja a poluição, seja a contaminação, a intoxicação, o aumento de lixo e o esgotamento dos recursos. Também ou faz com que a gente tenha mais contato com os animais, ou faz com que a gente tenha condições piores de vida, ou faz com que a gente tenha contato com os vetores das doenças, enfim. São vários cenários, né? E aqui eu queria só trazer uma curiosidade rápida, bem rápida, sobre economia linear e economia circular. Economia linear é quando você faz um caminho linear: extrair, produzir, consumir e descartar. E o que se faz com descarte? Nada, né? Você descartou, vai esperar aquilo ser consumido pelo ambiente. Já na economia circular, que é uma economia que está bem mais em alta hoje em dia, por causa da conscientização ambiental, é reduzir, reutilizar, reparar, reciclar. Eu tô com a minha colinha aqui na minha frente. E reaproveitar. Então, aqui, ó, a gente não está só extraindo, produzindo, consumindo, descartando. A gente está reduzindo o consumo, reutilizando o que pode ser reutilizado, reparando o que pode ser reparado, reciclando o que pode ser reciclado e reaproveitando tudo que a gente puder reaproveitar para evitar esse ciclo da economia linear. Isso aqui é algo simples, eu acho que vocês entendem bem. Agora, eu queria fazer algumas questões com vocês, que eu falei que a gente ia fazer questão para exercitar, né? E aí eu queria que vocês focassem em como essas questões são pedidas. Vê que, na maioria das vezes, vocês não precisam ter decorado exatamente como é o vírus, como é o verme, qual é o nome do mosquito. Na maioria das vezes, vocês não precisam. Mas tem algumas dicas que as questões dão que vocês têm que saber identificar para vocês conseguirem saber a resposta certa ou saber as alternativas erradas. Então vamos lá. Projeto de transposição do Rio Santo Francisco trará benefícios para o semiárido nordestino, aumento de disponibilidade hídrica. Entretanto, o empreendimento desse porto deveria contemplar ações para mitigar os impactos que causará à saúde da população, visto que quando se aumenta a disponibilidade de água na região, também, ó, aqui, ó, cresce o risco de aparecimento de doenças de veiculação hídrica. Vocês concordam? Faz sentido, né? Porque vai ter mais água disponível, vai ter que transportar essa água, vai ter que tratar essa água e tem que tomar cuidado, porque a água é uma das formas de transmitir doenças. Dentre essas doenças, pode-se citar, ó, esquistossomose, ancilostomíase, ascaridíase e doença de Chagas. Ó,
Esquistossomose, devido à falta de saneamento básico e à presença de moluscos contaminados trazidos pela água dos canais de transposição. É bom, é bom. Ancilostomíase, ou amarelão, devido à presença do mosquito Aedes. Calma, que ocupa um ambiente rico em disponibilidade de água. Ó, o Aedes, realmente, eu concordo que o Aedes transmite doenças, mas o Aedes não transmite ancilostomíase, tá? E ele realmente é um ambiente rico em disponibilidade de água, eu concordo. Porque o Aedes se reproduz na água, né? Então, essa alternativa aqui está errada, porque o Aedes não transmite o amarelão. Eu não lembro de ele ter transmitido nada de amarelão. Vamos ver. Ascaridíase, pois a lombriga encontra na água condições ideais para o seu desenvolvimento e reprodução. Faz sentido para vocês? Vocês acham? Atingindo a população local. Não. Vocês lembram da lombriga? Que eu falei que ela soltava uns ovos e que a gente tinha que ter contato com esses ovos? A água não é a condição de reprodução. A água é a condição de transmissão. A lombriga não é transportada, não se desenvolve e reproduz na água. Ela se desenvolve e reproduz dentro da gente. Então, não é. Doença de Chagas. Pois o mosquito barbeiro utiliza essa água disponível para se reproduzir e invadir as casas de pau a pico da região e picar pessoas. De fato, a doença de Chagas é uma doença transmitida pelo barbeiro em locais de casas de pau a pique, que são condições mais precárias de moradia. Mas essa água não tem a ver com a reprodução do mosquito. Ele pode até se reproduzir na água, mas não tem uma relação muito clara entre a água disponível para eles reproduzirem e a invasão das casas, tá? Então, não faz muito sentido. Essa reprodução do bicho na água também não faz muito sentido. Então, a única que realmente faz sentido é a esquistossomose. Porque vocês lembram que é o do caramujo, que é um molusco contaminado trazidas pelas águas dos canais de transposição. Faz sentido. Existe uma população ali de caramujo contaminado. Essa água sem saneamento vai ser trazida pelos canais de transposição para a população que vai usar aquela água. Se a população usa uma água com esquistossomose, a população vai ter um surto de esquistossomose. Tudo bem? Questão 2019. Em Congresso de Gestores e Especialistas da América Latina, a Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, afirmou no Rio Grande do Sul que as doenças crônicas são transmissíveis, não transmissíveis, matam 36 milhões de pessoas por ano em todo mundo. Doenças crônicas não transmissíveis. O número de falecimento devido a essas doenças equivale a tal de todas as mortes registradas. Para minimizar o problema, a OPAS aponta uma série de medidas que têm sido mostradas eficazes na redução dos riscos de doenças crônicas, dentre elas. Ó, vamos lá. A questão, ela fala sobre doenças crônicas. Doenças crônicas são doenças que não são tratadas. Elas podem até ser, você pode até melhorar a condição do paciente, mas ele não fica saudável. Não transmissíveis. Tudo que a gente falou sobre doenças transmissíveis, não foi? Porque são doenças que passam de uma pessoa para outra. Mosquito. Vocês acham mesmo que o mosquito tem a ver com uma doença crônica não transmissível? O mosquito é um dos principais vetores de doenças. Então, quando você tem dengue e febre amarela, quem já teve dengue ficou vivo, provavelmente. Porque a pior dengue é a dengue hemorrágica. E não é tão comum assim. Então, o combate aos mosquitos para evitar diversas doenças crônicas não transmissíveis não faz sentido. Então, não é essa a alternativa. A vacinação a partir da infância contra sarampo, tuberculose e poliomielite. Ó, não vou falar de sarampo e poliomielite, tá? Vou falar só de tuberculose. Vocês viram que tuberculose é uma doença transmissível, não viram? E que ela é causada por uma bactéria. Então, como que pode a vacinação contra a tuberculose ser uma medida para evitar a doença não transmissível? Não faz sentido, porque a tuberculose é uma doença transmissível. Então, fechou. Tratamento de doenças causadas por bactéria e vírus com antibióticos e antivirais. Não faz sentido também. Porque
O tratamento de doenças causadas por bactérias e vírus com antibióticos e antivirais, vou deixar passar. A interrupção do tabagismo, a diminuição do sal da dieta e a prática de atividade física. Ótimo. Por quê? Ó, o tabagismo causa câncer, entre outras doenças. Então, o câncer é uma doença não transmissível, adquirida e muitas vezes é crônica. Diminuição do sal, hipertensão, para quem tem parente com hipertensão, pressão alta, é uma doença crônica não tratável. A pessoa sempre vai ter hipertensão. A partir do momento que ela adquiriu a hipertensão, ela sempre vai ter. E a prática de atividade física, porque melhora a saúde. Então, ó, gente, para mim fica muito claro que é a letra D, porque na letra C ele fala sobre bactéria e vírus. Bactéria e vírus adoram se proliferar. Vocês viram quanto de doença tem de bactéria e vírus. E antibiótico e antiviral é contra doenças de bactérias e de vírus, tá? Questão 2023. A foto retrata uma situação muito comum. Ó, é uma menina, duas meninas no esgoto, lixo ali atrás, em algumas cidades devido às inundações durante a tempestade. A situação mostrada pode provocar, além da modificação da paisagem, inúmeros problemas de saúde pública, como leptospirose, lembram? Rato, e encharcamento do solo. Sim. Sífilis. Sífilis é sexualmente transmissível. Então, não. Tuberculose. Não. B. Esgoto a céu aberto, água, enchente, não causa tuberculose, porque a tuberculose é transmitida pelo ar. Então não tem uma relação muito alta. Pode ser que, se tiver um desastre, as pessoas sejam colocadas num lugar só, isso cause um surto de tuberculose, porque as pessoas estão num lugar fechado, tem muita gente morando junta, pode ser que aconteça. Mas não tem uma relação direta entre teve enchente e causou mais doenças, entendeu? Foi uma consequência da ação humana ali tentando mitigar os efeitos. Já para o caso, por exemplo, da leptospirose, basta ter enchente e você já tem uma predisposição a população ter essa doença. Porque a leptospirose passa para a água tem contato com as pessoas, é direto. Diabetes não, porque é uma doença adquirida também. Então, não tem nada a ver com a presença de enchentes e tudo mais. Uma doença adquirida é uma doença que tem a ver com hábitos alimentares, predisposição genética e tudo mais. Gente, era isso por enquanto. Espero que vocês tenham gostado e caso tenham dúvidas, fiquem à vontade para mandar no grupo, para mandar para mim, para mandar para os seus outros professores, para os diretores, para os membros, para tirar dúvidas de vocês. Estudem bastante. Estamos aí, tá bom? Boas férias e aproveitem o tempinho aí para estudar e para descansar. Beijo!